Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estamos aí na nossa parte final do CTB. Hoje nós vamos abordar o assunto do processo administrativo, né? Professor, processo administrativo é isso mesmo, né? O código ele foi completo, né? Então ele trouxe também a parte da tramitação do processo administrativo de trânsito, né? É um processo específico. Professor, é um processo dos artigos 280 ao 290, né? É muito simples. Por quê? Porque no Brasil, né? Claro, na nossa Constituição está garantido aí o direito, nós temos garantido o nosso direito de revisão. Toda e qualquer decisão, tanto administrativa quanto judicial, cabe o quê? Cabe recurso. Você não pode, você não é obrigado a aceitar as coisas, ok? Então vem comigo, vamos falar aqui em especial os recursos administrativos de trânsito, né? Então primeiro capítulo, né? Aliás, o capítulo aqui é o capítulo 18 do processo administrativo. Este capítulo nós temos duas seções. A primeira seção é da atuação, né? Da atuação, daqui que inicia o quê? Todo o processo administrativo. A atuação de infração de trânsito, AIT. Então aí, ou seja, o código fez questão no artigo 280 trazer os requisitos do auto de infração de trânsito, AIT. Com base no AIT que a gente inicia todo o processo administrativo, em especial de recursos, né? Então vem comigo, artigo 280. Ocorrendo a infração prevista na legislação. Professor, infração prevista, né? Na onde? Lá no capítulo das infrações. Inclusive, é o capítulo mais longo que nós temos, né? Nós temos aqui o artigo, né? 161 ao artigo 255, né? Eu acho que é isso, 255, né? 257 aí. Nós temos aí o capítulo mais longo do código, onde nós temos aí a previsibilidade de todas as infrações previstas, ok, né? Então, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração. Então, o auto de infração é aquele documento que vai registrar que ocorreu o quê? Ocorreu uma infração, do qual constará. Quando o legislador coloca essa palavra do qual constará, ele está trazendo o quê? Os requisitos mínimos necessários para quê? Para configurar uma atuação de trânsito. Primeiro requisito, vem comigo, tipificação da infração, ou seja, vai ser obrigado aí colocar qual que é o código, né? Qual que é o código da infração? Professor, aonde que está esse código? Esse código está na resolução do CONTRAN 361, tá? Ou, né, 561, lá nas suas fichas, né? Então nós temos aí essas resoluções, inclusive na aula de resolução, na aula, aliás, de infração de trânsito, a gente fala sobre isso. Então, tipificação da infração, qual o tipo da infração, né? Segundo elemento fundamental do auto de infração de trânsito, local, data e hora do cometimento da infração. Com certeza vai ter que identificar, inclusive esse local aqui, tá? Às vezes ocorre muito erro na lavratura do auto de infração, coloca um local diverso da o quê? Da circunscrição da área da autoridade competente. Pronto, já é um ponto aí para a impugnação, do auto de infração. Então tem que ter o local, a data e a hora do cometimento da infração. Terceiro item, importante, caracteres da placa de identificação do veículo, né? Caracteres da placa de identificação, ou seja, você vai ter que constar aí, né? Olha, ó, o caractere da placa de identificação do veículo, né? Sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Ok, né? Prontuário do condutor, sempre que possível. Professor, o que vem a ser o prontuário do condutor? O prontuário do condutor nada mais é que a identificação do condutor daquele veículo, né? Próximo elemento, identificação do órgão ou entidade da autoridade do agente atuador ou equipamento que comprovar a infração, ou seja, identificação de quem está aplicando, quem está lavrando esse auto de infração de trânsito, né? E finalmente, caso você tiver, ó, colocou aqui, ó, item 4, né? O prontuário do condutor sempre que é possível, ou seja, que é um tipo de atuação que é a abordagem. Então, nessa abordagem aqui, você vai ter que fazer o prontuário do condutor, ou seja, identificar. Neste caso, você é remetido também para o item 6,
a assinatura do infrator, sempre que possível, valendo como esta notificação do cometimento da infração. Então aqui você já pega, já vale como uma notificação de quê? Do cometimento da infração. Esse detalhe aqui é muito importante, né? Da notificação do cometimento da infração, porque a gente vai trabalhar a parte de recursos. Bacana? Então esses são os elementos da atuação. Professor, tem um exemplo? Tem um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo aqui de um auto de infração e notificação de atuação. Professor, por que está escrito aqui, ó, auto de infração e notificação de atuação? Porque ele, a partir do momento que você consegue identificar lá o condutor, você já constitui o auto de infração e ao mesmo tempo que a notificação da atuação. Tá? A notificação da atuação. Ministério da Justiça, tá? Departamento da Polícia Rodoviária Federal, nós identificamos o órgão, né? Então, o item 2 aqui, tá? Nós temos aqui, tá? Nós temos a numeração, a identificação do auto de infração, né? Número tranquilo, né? Tem que ser o número único, né? Bacana. Identificação do veículo, tá aqui placa, marca, né? Espécie, né? Nós temos aqui placa, espécie, ó, passageiros, carga, né? Misto, competição, tração, especial, coleção, né? Aí nós temos aqui identificação do condutor. Essa identificação do condutor é o quê? Quando possível, significa dizer o quê? Que nós estamos fazendo um prontuário do condutor. 4. Identificação do local, data e hora do cometimento da infração. Também elemento importante, né? Outra, identificação da infração, né? Aqui tem os códigos, por exemplo, o código 50-100, dirigir o veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir. Tá? Nós temos aqui o quê? A identificação da infração que cometeu o condutor, né? Descrição da infração, observações, quando a atuação, nós sabemos que a atuação ela pode ser para o condutor, pode ser para o proprietário do veículo, pode ser para o transportador ou para o embarcador, né? Então nós temos aí essa informação. E finalmente, identificação da autoridade ou agente atuador, quem que foi responsável por essa atuação desse auto de infração. Então, aqui é o modelo do auto de infração, conversamos aqui os requisitos mínimos, né? E agora, pessoal, agora a gente vai bater parágrafo por parágrafo. Primeiro, a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou agente de autoridade. Professor, qual que é essa declaração? Exatamente esse item aqui, o item 7, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Ó. Identificação da autoridade ou o agente atuador. Aí nós temos aqui o diretor, a seção, né? A identificação do agente, a assinatura do agente e a assinatura do condutor. A assinatura do condutor é o último item do artigo 280, né? Vem comigo novamente, né? A infração deverá ser comprovada, ou seja, tem que ser um elemento de prova suficiente. Por declaração, como é que você pode comprovar, né? Primeiro ponto, como é que você pode comprovar? Declaração da autoridade. A autoridade, né? Ou o agente da autoridade. Professor, quem que é o agente da autoridade? É o agente que vai agir no nome da autoridade, professor. Por exemplo, policial, o agente de trânsito, né? O policial rodoviário federal vai ser agente da autoridade de trânsito. Por aparelho eletrônico, radares, né? Ou por equipamento audiovisual, né? Audiovisual, imagens, né? Reações químicas ou qualquer outro meio de tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, né? Sinceridade, eu não consigo enxergar aqui, ó, reações químicas, né? Reações químicas eu só consigo enxergar uma possibilidade se ele quiser fazer uma vistoria em relação aos poluentes, né? Os poluentes aí, nível de poluição, porque sabe que o carro tem que ter o quê? Tem que ter critérios, a quantidade de gases que ele pode estar emitindo, né? Então, enxergo aqui que essas reações químicas seja para aferir essa irregularidade. Então, está aqui para você. Professor, o que eu tenho que saber? Você tem que saber o seguinte, que todo auto de infração de trânsito deve ser comprovada. E o legislador, ele trouxe o quê? Vários tipos de meios que podem ser provados aí. Tá? Você pode estar sendo comprovado aí a sua atuação, né? Ok, o cometimento da sua infração. Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Não sendo possível atuação em flagrante. Professor, o que é essa atuação em flagrante? Aquela que tem a abordagem, que o agente de trânsito faz a abordagem ao condutor, por exemplo, né? O agente de trânsito relatará o fato à autoridade
A autoridade no próprio auto de infração. Então ele vai ter que comunicar, relatará o auto, né, porque ele age em nome da autoridade, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, que é a tipificação da infração, 2, o local, a data, e o 3, a identificação do veículo para o procedimento previsto no artigo seguinte. Então tá aí para vocês, né, que às vezes ele não consegue fazer a atuação em flagrante, não consegue fazer a abordagem do condutor. Então ele pode fazer isso, né? Bacana, tá aí para vocês aí, né? Professor, o que mais? Vamos lá, parágrafo 4º, né? O agente da autoridade de trânsito, né, competente para lavrar o auto de infração, poderá ser, atenção, quem que pode lavrar o auto, né? Agente da autoridade de trânsito. Quem que é o agente da autoridade de trânsito? Vai ser aquele que vai responder pela autoridade. Por exemplo, o guarda municipal, né, de trânsito, né, o famoso amarelinho que não tem na minha querida cidade de Cuiabá, é o agente de trânsito. Então ele é o quê? O agente da autoridade. Quem que é a autoridade? O secretário municipal de mobilidade urbana, chamado CEMOB, né? Então a CEMOB lá, CEMOB é a secretaria responsável pelo trânsito. Ele é a autoridade. Então o agente de trânsito é agente da autoridade. Ele vai exercer a fiscalização no nome dele. Ele vai exercer, então isso é o agente da autoridade, né? Vamos lá, quem que pode ser? O legislador aqui trouxe o quê? Várias possibilidades. Então, primeiro, né? Servidor civil, né? Ou seja, contratado civil, né? Aí, ó, servidor civil, né? Civil, CLTista, né? Civil. Esse civil pode ser, estatutário, né? Ou CLTista, CLT. Ou ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência, né? Tem um convênio com a polícia militar e pode a polícia militar aí atuando como como agente da autoridade de trânsito. Então pode ser um policial também fazendo esse tipo de trabalho, né? E claro que nós sabemos que a PRF já tem essa atribuição aí lá nas competências do próprio CTB lá na parte inicial, né? Vamos lá, o que mais, professor? Pronto, então o artigo 280 é muito tranquilo, ele trouxe o que? Apenas os requisitos do auto de infração. Tá? E agora a gente vai explicar para vocês o direito constitucional de você recorrer. Tá? Então é garantido isso administrativamente, né? Do julgamento da atuação e penalidades, né? Vem comigo. Então o que acontece? Regra geral, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, claro, cada autoridade dentro da sua área de competência e circunscrição, ponto final, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Então, o agente de trânsito, né, ele faz a lavratura, né, do auto de atuação de trânsito. Esse auto de atuação de trânsito, AIT, vai para quem? Vai para a autoridade competente. E a autoridade competente irá avaliar se esse procedimento ele tem consistência. Olha aí, julgará a consistência do auto de infração. Se ele julgar procedente, ele vai o quê? Imediatamente aplicar a penalidade cabível, né? Professor, e se a autoridade competente julgar improcedente o auto? Aí você cai no parágrafo único, né? Olha só, o auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente. Por quê, professor? Porque a autoridade competente, lá, ele julgou o quê? Inconsistente o auto de infração. Então, ele será o quê? Arquivado. Só que a possibilidade de arquivamento, nessa possibilidade do julgamento da autoridade competente, o Código trouxe apenas duas possibilidades. Primeira possibilidade, ser considerado inconsistente ou irregular. Ele verifica que ele é irregular. Professor, como é que pode ser considerado inconsistente ou irregular, né? A circunscrição aqui da minha querida cidade quente chamada Cuiabá. Então tá aqui, lá, tá lá. Só que aí o que acontece, né? Ele recebeu um auto de infração da cidade do Paraná. Opa, tem nada a ver uma coisa com outra, né? Que ele estava naquele local, então, se está naquele local, ele não tem competência para aplicar a penalidade lá, né? Agora, ao contrário, se o veículo daqui de Cuiabá foi lá na cidade do Paraná e aprontou, aí ele vai ser atuado com certeza, né?
Bacana? Então é a primeira possibilidade, inconsistente ou irregular. Inconsistente, está faltando algum elemento fundamental para a identificação, né? Dado o artigo 280, ele é inconsistente. E, finalmente, o segundo caso aqui, o que mais acontece é o seguinte: se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de atuação. Opa! Olha aí, professor, se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação da atuação, né? E aí, professor, notificação da atuação. 2 momentos importantes que você deve levar para a sua prova. Primeiro momento, já trabalhei com vocês, tá? Quando o auto de infração ocorrer em flagrante, na hora, tá? Onde há a abordagem da autoridade, do agente da autoridade, né? O agente de trânsito, né? Nesse momento ali, ele faz a atuação e naquele mesmo instante ele procede o tal da notificação da atuação. Bingo, tá? Agora, esse é o primeiro. O segundo, o cara está conduzindo, né? E ele foi pego no famoso pardalzinho, né? No famoso aí redutor de velocidade, né? No radar que tem aí milhares aí no Brasil todo, né? O que acontece? Naquele momento não houve a atuação em flagrante, então o condutor, o proprietário daquele veículo, claro, o proprietário vai ter que indicar quem que estava conduzindo aquele veículo, né? Ele tem aí o prazo para isso. O que vai acontecer, né? Então ele tem o quê? 30 dias. Neste caso, tá? Ele tem o proprietário do veículo, no caso ali, porque não houve identificação, não houve a identificação do condutor, se no prazo máximo de 30 dias. Então, em 30 dias, ele vai ter que ser notificado por essa atuação. Se não for notificado daquela atuação por mais de 30 dias, ele terá que ser arquivado. Aí eu digo para vocês, fiquem espertos no direito de vocês, porque isso acontece muito, cara. Isso acontece muito, tá? Às vezes, e comigo já aconteceu várias vezes, né? Às vezes eu sou atuado, né? Sou notificado da atuação de algo que ocorreu 3, 4, 5 meses atrás, né? Então o que acontece? Nesse momento ali, pronto, cara. Primeiro, a autoridade competente não deveria nem deveria encaminhar a notificação de atuação. Ali mesmo já deveria proceder o quê? O arquivamento. Por quê? Porque ele tinha 30 dias para fazer isso e não aconteceu. Então eu não fui notificado aí da atuação. Bacana? Muito importante, nós investimos um tempo maior devido ao respeito ao seu direito aí, com certeza você pode estar passando por isso, né? Ok, então 281, beleza. 282, né? Vem comigo. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo, olha aí, ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Tá? Então está aí para vocês, né? Então, aplicada a penalidade, né, que aplicou a penalidade, será expedida a notificação. Então, essa aqui é notificação da penalidade. O outro é notificação da atuação, né? Então, bacana. Então, vai ter que fazer essa notificação. Parágrafo 1º. Estamos falando o quê? Da notificação da penalidade. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos, né? Nós já tratamos isso em vários momentos aqui no código, né? O objetivo disso é o quê? Tentar conter o espertinho. Você sabe que os proprietários de veículos, todo ano, ele tem que fazer o seu devido licenciamento. Se ele mudou de endereço, gente, se é no mesmo município, ele tem que fazer a comunicação de alteração do endereço. Se ele mudou de município, ele tem 30 dias para informar as autoridades. Ou seja, o código, pelas legislações que nós já estudamos, ele quer e deseja que você tenha o quê? Seu endereço sempre atualizado. Ah, professor, não recebi. Então, não recebi a notificação, você não pode se eximir aí, você não pode retirar a sua responsabilidade, né? A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares e de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores.
para as providências cabíveis e a cobrança dos valores no caso de multa, né? Então aqui o pessoal aqui dos veículos de representação, estamos falando aqui bem especificamente para essa categoria, né? Então a notificação deverá ser encaminhada sempre para o Ministério das Relações Exteriores. Eles têm o quê? Eles têm privilégio aí no tratamento, né? Parágrafo 3º, vem comigo. Sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor, à exceção daquela que trata o parágrafo 1º do artigo 259, que isso aqui já foi vetado, né? A notificação será encaminhada ao proprietário do veículo responsável pelo seu pagamento, né? Olha que coisa interessante, né? Ó, sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor. Então é o seguinte, né? Tá lá, o carro meu, professor Luiz Antônio, tá? Aliás, tá lá que concurso, vamos complicar esse exemplo aí, vamos colocar uma pessoa jurídica aí, porque você sabe que pessoa jurídica não tem CNH, né? Então, o carro lá, a viatura da lá concurso, de boa, tranquilo, né? Aí o senhor João, que é o responsável aí para conduzir esse veículo, por exemplo, né? Ele está dirigindo sem cinto de segurança. Houve abordagem do agente de fiscalização. E nessa abordagem de fiscalização, tá, ele levou uma multa. Está ali. Ok, assinou certinho, identificou, houve lá o prontuário lá do condutor, do veículo, tudo certinho, colocou os códigos, a tipificação, de boa. Ok. Né? Ali ele já assina a notificação. O que está falando isso? Ó? A penalidade foi imposta ao condutor, não ao proprietário. Só que, isso aqui é importante, a notificação de penalidade será encaminhada ao proprietário do veículo. Por quê? Porque fica o veículo responsável pelo seu pagamento. Né? Agora, a pontuação vai para o condutor. Agora, o pagamento vai para o proprietário do veículo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90,00. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.